Glória a Deus! Olha, o Pai nos trazendo aqui mais um dia para poder dizer que Ele é bom e que a misericórdia dele dura para sempre. Obrigada por você estar nesse lugar, obrigada por você ter ouvido a voz de Deus e vir participar desse banquete que o Senhor vai nos dar nesse dia, esse lugar que é feito para declarar que o Senhor é bom. Gratidão por Ele fazer todas as coisas e o aprendizado, o alimento principal para um cristão. Amém? Glória a Deus. Hoje nós estaremos nos banqueteando, nos alimentando da poderosa palavra do nosso papai no livro de Reis, no capítulo 10, tá bom? Capítulo 10. Se você está em casa, está na comunidade do celular, pega a sua Bíblia e vamos nos alimentar desse pão diário, desse pãozinho que desceu do céu. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer também, primeiramente, a você que está aqui, como eu já falei, e a um privilégio enorme que eu tive ontem. Eu estava ontem aqui na minha casa quando eu recebi um louvor. E a partir do momento que eu recebi aquele louvor, eu comecei a ouvir. Deus falava tanto ao meu coração, Ele ministrava tanto ao meu coração, que eu acredito que eu ouvi umas 20 vezes ou mais, menos não foi. Ontem aquele louvor, e quando eu fui dizer para o irmão, né, que da minha alegria de ter recebido aquele louvor que eu nunca tinha ouvido, e aí ele foi me mandou um vídeo de umas crianças louvando o mesmo louvor. Gente, quando eu vi aquilo, a presença de Deus, ela encheu todo o ambiente da minha casa. E a glória de Deus era tão grande que eu só chorava, porque diante do nosso Pai, diante da grandeza do que Deus é, nós que somos a criatura, nós nos desmanchamos. E eu que sou uma chorona de carteirinha, mas foi algo assim que me tira até o fôlego, foi tremendo. Então eu quero estar agradecendo de coração ao irmão Gilvan, né, que é uma pessoa que a gente aqui já vem orando, clamando a Deus pela restauração dele, pela saúde dele, para a glória de Deus. Ontem eu pude o ver e ele está muito bem. E louvado seja Deus pelos benefícios que o Senhor tem dado à saúde do irmão Gilvan. Irmã Gilvan, eu sou grata a Deus pelo Senhor ter sido ponte para me chegar até a sua esposa e para me chegar até aquelas crianças. E aí quando eu vi aquilo, eu comecei a chorar e aí eu falei para ele ali no Zap e ele disse para mim, olha, estamos encerrando hoje o congresso de crianças. E se você puder vir, quando ele falou isso, será uma honra se você puder vir. E quando ele falou isso, o Espírito Santo já ministrava para mim, vá. E ali eu me desmanchei mais ainda por poder ter o privilégio de ver aquilo que estava diante dos meus olhos na tela do celular. Então, ontem, pela misericórdia de Deus, eu fui na primeira igreja batista de Fazenda Grande 3, que ela é presidida pelo anjo da igreja, o pastor Gilberto Rocha, e sua esposa, pastora Ângela Maria, que gosta de ser chamada de missionária, mas aqueles que cuidam de ovelhas são pastores, tá? Pastora Ângela Maria. Glória a Deus, eu entendo exatamente, ainda ontem falando com ela, que eu entendo exatamente o que é isso, porque muitas das vezes o, o nome de cargos, né? Os nomes de encargos e cargos, eles pesam, né? Sobre a gente. Glória a Deus. E gostaria também de agradecer de coração a irmã Tânia, que é a esposa do irmão Gilvan. O irmão Gilvan foi uma preciosidade que Deus me apresentou em um dia e eu sempre peço para o Espírito Santo, para Ele estar me conectando a pessoas que seja do coração dele. E ele, irmão Gilvan, foi uma ponte para me chegar na irmã Tânia, que é a esposa dele. E assim também conheci a irmã Meire, que é a irmã do irmão Gilvan. Gente, que coisa mais linda! Quem sabe eu vou ver se eu consigo
com os pais, né, a liberação para poder estar colocando o vídeo dessas crianças aqui. Gente, é a coisa mais linda. E a palavra de Deus, ela diz que o perfeito louvor sai da boca das crianças. Louvado seja Deus. E eu fico muito feliz porque esse lugar aqui foi um lugar onde Deus instituiu para poder a gente estar sempre orando em favor das crianças e alertando os pais em relação às suas crianças. Tem outros vídeos aqui abaixo onde eu estou alertando sobre isso, né? O cuidado que nós devemos ter com os nossos pequenininhos. A palavra de Deus diz em Provérbios que ensine a criança o caminho que ela deve andar e quando ela crescer jamais se desviará dele, ainda que ela passe alguns dias, algum tempo fora daquilo que ela foi ensinada, não se preocupe que lá na frente ela vai voltar. E eu sei do que eu estou falando, porque eu já vivi isso, né? Então, a palavra de Deus, ela não mente, ela não falha, ela faz exatamente aquilo que ela diz, porque ali está. Palavras de Deus, é a boca de Deus falando para nós. Amém? Vamos entrar, fazer o nosso momento de oração para a gente entrar na palavra 1 Reis 10. Amém? Obrigada de coração a família do irmão Gilvan, a irmã Meire, a irmã Tânia, o pastor Gilberto, que conduz aquela obra linda, gente, que coisa linda. E eu chorei do início ao fim do culto, porque o Senhor ministrava de uma forma muito violenta no meu espírito. Ele me dizia coisas, ele me dava ordem de coisas, ele me falou muitas coisas e ali ele me levou para me curar naquele lugar. E foi uma coisa assim muito forte, foi algo assim muito violento. E eu quero dizer para você, não despreze as crianças, não despreze o trabalho das crianças, ao contrário, é, a partir do momento em que a gente valoriza, né? A partir do momento que aquela criança ela se sente valorizada, ela também se tornará um adulto que entenderá o valor daquilo que ela está fazendo. E quem que não é entendido como, quem que não recebe, não é entendido, não me expressei bem, me faltou a palavra, quem que não é agraciado com a atenção, que não melhora a sua ação diante daquilo que está fazendo. Obrigada, Espírito Santo, por colocar essas palavras na minha boca. Eu te amo, amado da minha alma. Aleluia, vamos falar com o nosso Abba, antes que eu me desmanche toda aqui. Aleluia. Foi muito interessante que tinha uma irmãzinha do meu lado e eu chorava. Eu não sei se eu passei 2 horas, 1 hora e meia, eu não sei quanto tempo foi que eu passei ali sentada, eu só sei que eu me debulhava diante de tudo aquilo que Deus falava. E ele disse para mim, uma das coisas que ele disse para mim, eu lhe trouxe aqui para poder lhe curar, porque você perdeu uma. Ele disse para mim, você perdeu uma e eu estou te dando vários. Foi muito forte, né? Foi muito forte. Tem uma criancinha que o Senhor me deu de coração, assim, era minha de coração, e que ela foi tirada do meu convívio, né? E de uma forma assim muito brutal, porque eu não tenho mais contato com ela. E o Senhor ontem me levou àquele lugar para me curar dessa dor. E você pode dizer, Helena, você foi curada dessa dor e você está chorando? Eu sou humana, aleluia. Se você já perdeu um filho, você sabe do que é que eu estou falando. E ali o Senhor me levou naquele lugar. E ali eu sentada, e o Senhor ministrando para mim, ele dizendo, olha aquela como é idêntica a fisionomia da que você perdeu.
E ali o Senhor foi falando para mim, ele disse, você perdeu uma e eu te dou várias. E ali o Senhor foi falando, queridos, assim, foi uma coisa muito, muito violenta mesmo, assim, no meu espírito, assim, violência, violenta que eu digo no bom sentido, assim, foi, Deus veio de forma muito forte para o meu dia ontem, foi e será um dia que nunca mais será esquecido. Vamos lá, eu estou compartilhando um pouquinho da minha experiência para que você também entenda que da boca das crianças, do trabalho das crianças, sai o perfeito louvor, sai o perfeito trabalho e Deus se manifesta num lugar como aquele, cheio de criança, a coisa mais linda. Eu me senti assim no jardim, foi muito lindo mesmo, muito lindo. Para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Vamos orar, vamos falar com o nosso Abba, aí dizer que a gente o ama. Amém? Paizinho, nós queremos te louvar, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pelo teu amor, Pai. Não temos palavras para declarar o quanto que nós te amamos. Obrigada por essa pessoa que está aqui até agora me ouvindo, Pai. Eu entrego em tuas mãos tudo que diz respeito a ela, Pai, a sua família, as suas inquietações, Senhor, os problemas que está sem solução, eu entrego diante de Ti, Senhor, e em o nome de Jesus de Nazaré eu profetizo mudança de vida, mudança de situação em o nome de Jesus. Eu profetizo libertação de tudo aquilo que tem te afligido, em o nome de Jesus de Nazaré. Em o nome de Jesus, sê tu uma bênção, em o nome de Jesus de Nazaré. Espírito Santo de Deus, eu quero também declarar nesse dia, Pai, que toda pessoa que está depressiva, sendo sabida ou não, Pai, essa patologia, em o nome de Jesus de Nazaré, em o nome de Jesus nós damos a ordem a todo espírito que tem trazido a depressão, a tristeza profunda, em o nome de Jesus de Nazaré, retira-te do nosso meio, retira-te dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, em o nome de Jesus de Nazaré, e profetizamos alegria, profetizamos dias maravilhosos, dias diferentes para essas pessoas, em o nome de Jesus. Se sinta amada, porque você é amada, você é amado de Deus. Seja preenchido pelo amor de Deus, seja preenchido toda lacuna deixada pelo ser humano, deixada por uma enfermidade, deixada por qualquer circunstância da vida. Em o nome de Jesus de Nazaré, nós declaramos vida a todo osso que está seco, a todo osso que está sequíssimo. Em o nome de Jesus de Nazaré, profetizamos vida e alegria, que é um fruto do Espírito. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, seja cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que a alegria ela é um fruto do Espírito, então seja cheia do Espírito de Deus para nunca mais você ter tristeza, e até quando você chorar, você irá se alegrar por aquilo que o Senhor está fazendo, em o nome de Jesus de Nazaré, em o nome de Jesus. Pai, obrigada, Senhor, por esse lugar. Declaramos que esse lugar é teu, declaramos que as nossas vidas te pertencem. Em o nome de Jesus eu te apresento, Senhor, cada pessoa que está inscrita nessa família, Pai. Obrigada pelos corações que o Senhor tem movido para vir a esse lugar, ouvir aquilo que tu tem para falar, Amaio, né, Bácia? Obrigado, Abba. Obrigado, Abba. Obrigado, Abba. Obrigado. Obrigado, Senhor, pela forma que o Senhor tem vindo a esse lugar. Declaramos que aqui tu tem total liberdade. O Senhor tem total liberdade, Pai. Muito obrigada. Declaramos, Senhor, que nesse dia, Senhor, declaramos que nesse dia, Pai, haverá uma
diferença no olhar, Pai. Olharemos diferente para aquilo que o Senhor está fazendo, para aquilo que o Senhor está nos dando a oportunidade de estar vivendo, em o nome de Jesus, Pai. E declaramos também salvação, libertação e as tuas bênçãos, Senhor, para essas pessoas que estão escritas nesse lugar, para os seus familiares, aqueles que ainda virão, Senhor, aqueles que virão, mas não se escreverão, em o nome de Jesus de Nazaré, que as bênçãos de Deus sejam sobre a sua vida. Sê tu uma bênção, sê tu uma bênção, em o nome de Jesus, papai. Obrigada pela tua palavra. Eis-me aqui para ser boca tua, Pai, que eu não venha deixar de falar nada que o Senhor depositar no meu espírito, mas que também não haja uma palavra sequer, ou um tio, ou uma vírgula daquilo que o Senhor não falar, Pai, através de mim, Senhor, através do meu espírito. Muito obrigada, eu me coloco diante de Ti, revela a Tua palavra para nós nesse dia, em o nome de Jesus. Amém. Me fala como é que não se derrama diante dele. Aleluia. Ele é muito fofo. O nosso Pai é muito fofo, Ele é muito lindo. E é muito bom saber que a gente está falando e Ele está ali nos escutando. Gente, não tem coisa melhor. No mundo que a gente vive hoje é uma raridade você encontrar alguém que lhe dê ouvidos e ouvidos com atenção daquilo que você está falando. E o nosso papai, o nosso Pai, a qualquer momento que nós pensarmos, falarmos, Ele está ali atento àquilo que a gente está fazendo e dizendo. É muito bom. Glória a Deus. Vamos lá. Primeiro Reis, estaremos falando a respeito de riqueza. Aleluia. Vamos ver aqui, Primeiro Reis, capítulo 10, a partir do 4 diz assim: Vendo, pois, a rainha de Sabato da sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e ao assentar de seus servos, e a estar de seus criados, e as vestes deles, e os copeiros, e a sua subida pela qual subia à casa do Senhor, não houve mais espírito nela. Ela ficou atônita diante de tudo que ela estava vendo. E disse ela ao rei: Foi verdade a palavra que ouvi na minha terra das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim, e os meus olhos o viram. Eis que me não disseram metade de tudo em sabedorias e bens, a fama que ouvi. O versículo 8 diz assim: Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça. Aleluia! Glória a Deus. Interessante que sempre que a gente ouve falar de Salomão, já se lembra logo de quê? Das riquezas dele, né? E da sabedoria dele, né? Da sabedoria que Deus deu para ele. E é muito importante a gente saber lidar com aquilo que Deus está colocando diante de nós. Salomão, quando ele teve a graça, quando ele foi agraciado por Deus de fazer aquela oração e Deus vir a ele dizer: pede-me o que você quiser e eu te darei. Aleluia! Quantos que diante de uma palavra como essa, diante de alguém tão poderoso ou todo poderoso, né, iria pensar naquilo que Salomão pensou, iria fazer aquilo que Salomão fez. E ali, quando Deus disse isso, ele não pestanejou, até porque ele ouviu falar dos feitos
do rei Saul, do primeiro rei, o rei Saul. E ali ele ouviu, com certeza ele sabia da história de Saul, sabia de como tinha sido o reinado de Saul, que diante da vontade de Deus, durante os 40 anos que Saul reinou, somente 7 dias foi de acordo com a vontade de Deus. Dentro daquele mesmo 7 dias em diante, já não foi mais como Deus tinha falado. Isso tudo porque ele preferiu andar errado, preferiu andar fora da direção de Deus. E Salomão, já sabendo da história do primeiro rei de Israel, vendo a forma em que seu pai se posicionou, porque como a gente sabe, teve muitas coisas que o Senhor fez grandiosíssimas através da vida de Davi, mas nós também sabemos dos deslizes de Davi. Aleluia, mas também não podemos esquecer das confissões aonde Davi foi pela misericórdia de Deus, alcançado com a graça de Deus para poder ser perdoado de seus delitos, a ponto de ser chamado de um homem segundo o coração de Deus. Aleluia! E Salomão, diante de tudo isso, eu creio que naquele momento em que Deus disse para ele: o que você quer? E me peça o que você quer e eu te darei. E ali ele pediu ao Senhor, ele pediu a Deus: me dê sabedoria para poder reger o teu povo, o meu povo, né? O povo de Deus, o povo que Deus estava colocando na mão dele para poder ele vir a reinar, ele vir a comandar. E ali, como Deus achou graça diante dele, né? O Senhor concedeu o desejo do coração dele e muito mais do que ele nem pensou e nem imaginou. E nós sabemos que não existiu ninguém até hoje que tivesse tantas riquezas quanto Salomão. Só que não podemos esquecer, ele não pediu riqueza, ele pediu algo melhor que a riqueza, que foi a sabedoria para administrar e agradar a Deus, aleluia, a conduzir o povo de Deus, quer dizer, a conduzir aquilo que era precioso para Deus. E aí você pode dizer: Eliana, e aí? E o desenrolar dessa história, onde é que está a riqueza? A riqueza está exatamente em pedir ou ansiar, desejar ter de Deus aquilo que só Ele tem e não o que os homens têm, não o que o mundo tem, não o que a traça vai comer, não o que o cupim vai destruir, não o que o vento vai fazer e o vento e o tempo vai fazer desaparecer. Aleluia! Estamos vivendo num tempo onde é mais importante ter do que ser. Mas diante de Deus, diante de uma palavra como essa, a gente vem se alimentar e entender que melhor é ter intimidade, ter a sabedoria de Deus, ter aquilo que vem do alto, aleluia, para que a gente possa administrar por pouco tempo aquilo que nós temos aqui em cima dessa terra. A palavra de Deus, ela é clara quando ela diz assim: busque primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, eu não tenho que estar perdendo o meu tempo para estar pedindo a Deus coisas terrenas, porque as coisas terrenas o Senhor já se encarrega de colocar nas nossas mãos, independente da gente pedir, né? Ele já se encarrega disso. Nós não chegamos diante de Deus para poder pedir a Ele que nos dê um teto, Ele já dá. A gente não pede a Ele para poder respirar, Ele já dá o ar para a gente respirar. E por aí vai tantas coisas que a gente não precisa pedir, até porque um pai, quem é o pai que não sabe quais são as necessidades de seus filhos? Quem é o pai que não sabe o que é melhor para dar a seus filhos? Então entendamos nesse dia
Que fique claro nesse dia. E isso é uma prática que eu já pratico, que eu já tenho como, como metodologia para a minha vida. Eu aprendi, queridos, desde 2013, a não pedir nada a Deus, porque eu sei que Ele me dá além daquilo que eu preciso. Faz um teste você. Passa 30 dias, uma semana sem pedir nada a Deus. Muitas das vezes somos ensinados que oração é petição, que oração é dar conselho a Deus para poder ensinar para Ele o que é que Ele tem que fazer comigo, contigo, ou com nossos familiares, com nossos entes queridos. Deus, Ele é Pai, toda mãe, todo Criador, Ele sabe como fazer com a criatura, o que dá para a criatura, o que é que a criatura precisa, aleluia. E aqui Salomão, ele diante disso, ele pede sabedoria, e ali Deus acha graça, quer dizer, Deus fica, será que Deus ficou surpreso por Salomão? Não, porque a palavra de Deus, ela fala lá em Samuel, aonde Deus diz para Davi, né? Deus diz para Davi que, lá no livro de Samuel, Deus diz para Davi que dos filhos dele, ele ia gerar um que iria estar sobre o reinado, queria estar no trono. E ali Deus já estava falando de Salomão. E por que Deus já estava falando de Salomão? Porque a palavra de Deus diz que ele já vê o fim, ele já sabe o fim antes mesmo do começo, porque ele é o que cria, ele é o que mantém e ele é que dá o cabo final. Aleluia! Ele é o que inicia, ele é o que está na trajetória, que faz e que já sabe a trajetória, e ele já sabe como aquilo vai encerrar. Então, quem sou eu e você para aconselhar ao nosso Pai? Aleluia! Glória a Deus! Nós como criadores, precisamos que os nossos filhos venham nos aconselhar de como que a gente deve criar a eles. Então, passemos a mudar essa metodologia que foi nos ensinada de forma errada, aleluia, em relação ao nosso papai. E aqui a gente vê a rainha de Sabá, ela pasma de ver, interessante que aqui quando nós lemos, não sei se você observou, nós não fomos, ela não foi logo falar, ela não declarou no início da fala dela, que ela ficou pasma com as riquezas, não, ela ficou pasma com a sabedoria, ela ficou pasma com os serviçais dele, aqueles súditos que trabalhavam ali no palácio, de como eles se vestiam, quer dizer, ele era rico, mas os serviçais também se vestiam bem, calçava bem, com certeza tinham um bom pagamento pelo serviço que eles faziam. Sabe o que é que Deus está dizendo para mim e para você nesse dia? Que no dia que eu e você entender que aquilo que Deus nos dá é também para a gente compartilhar, o Senhor faz aumentar as moedas, as finanças daquilo que Ele já tem nos dado. Aleluia! A palavra ela é clara aqui quando ela fala aqui no 5. Ela diz que ela ficou pasma com a comida que foi servida na mesa. E o assentar dos servos dele, quer dizer que a maneira em que os servos de Saul, eles se comportavam. Aleluia, ela ficou pasma com isso, e ela ficou pasma com as vestes dele e os seus copeiros, ela ficou pasma com tudo, ela observou tudo isso, ela não observou a riqueza, ela não foi olhar o dinheiro, ela não foi olhar, a primeira fala dela não foi um olhar direto para as riquezas, para ouro, para prata, para essas coisas, não. Ela foi olhar os detalhes de como aquele homem, sendo o homem mais rico, aleluia, tão rico, ele dividia também para todos aqueles que estavam ali ao redor dele. E é muito importante
Aleluia, a gente entender que Deus vai dar para quem souber compartilhar de acordo com aquilo que Ele manda, na medida que Ele manda. Aleluia. Deus, ele tem, a metodologia de Deus é de medidas, são de medidas exatas. Deus trabalha com medidas exatas. Dá para quem dá, como dá e até quando dá. Quando começar e quando iniciar, quando começar e quando terminar. Aleluia. Então aqui ela olha para tudo isso e ela fica pasma com as vestes, com a maneira que aqueles criados se comportavam, que aquelas pessoas se comportavam, aqueles colaboradores, na verdade, ele não tinha com certeza que os súditos do palácio dele como criados, ele não tinha, ela via como criado, mas ele não via aquele povo como criado, com certeza ele via como colaboradores, aquele que colaborava para o reino estar de pé, para o rei estar bem. E ali ele dividia aquela glória que Deus tinha dado a ele, aquela riqueza que Deus tinha dado a ele, também com aqueles serviçais, aqueles que estavam ali pronto para poder servir a ele. Agora eu te pergunto, imagina a alegria desses colaboradores em ver o seu rei dividir com eles a prata, porque ela é clara, ela declara aqui, até as vestes dele, daqueles colaboradores, não tinha iguais, né? Não tinha iguais. E ali aqui ela declara no 5 que não houve espírito nela, quer dizer que ela desfaleceu de ver tudo aquilo. Aleluia. E no final ela diz, né, aqui no 8 ela diz assim, ó, bem-aventurado os homens, os teus homens, bem-aventurado estes teus servos, ó, observa, aleluia. Bem-aventurado, lá em cima ela chamou de criado, aqui no 8 ela já chama de servo, quer dizer, aquele que está pronto para servir. Aí você pode dizer, e o criado também não serve? Mas é a visão, a maneira que enxerga. Eu lembro quando eu gerenciava uma empresa e ali aquele meu superior, ele sempre se deportava, a minha equipe, como se eles fossem menor do que aqueles que estavam num cargo maior. Mas, na verdade, o cargo maior só existe porque tem a base, tem o menor. Tudo que está em cima é porque tem uma base embaixo sustentando. Aleluia! Então, eu nunca encarei equipe nenhuma que eu tive. E aqui no canal tem várias pessoas, várias, queridos, que fizeram parte, foram pessoas que fizeram partes de equipes que foram gerenciadas por mim, e eles estão aqui, aleluia, e eu nunca tive nenhum dos meus colaboradores como pessoas abaixo de mim. Ao contrário, fazíamos juntos, aleluia, era instruído, eu repassava a instrução de fazermos juntos. E eles não me tinham como a gerente deles, mas eles me tinham como a pessoa que estavam ali para auxiliar a eles. Porque eu só estava ali porque tinha eles para poder me fazer estar naquele comando. Então é muito importante a gente valorizar as pessoas que Deus tem colocado para nos ajudar, para a gente estar no lugar que estamos. Meu Deus do céu, aleluia, louvado seja Deus. Então, toda a riqueza que está nas mãos de Deus, ela pode vir para nossas mãos a partir do momento que a gente souber compartilhar e observar a quem que Deus quer ajudar
com aquilo que Ele tem nos dado. Queridos, nada que Deus nos dá é só em relação a nós. Deus dá para mim, para eu repassar para quem eu tenho acesso. Deus dá para mim que é para eu observar quem é que está precisando, para eu fazer aquilo, para eu dividir aquilo que Deus já está me dando. Aleluia, e sempre Deus já me deu para poder eu fazer. Não é Ele vai me dar, aleluia, para poder então, Ele vai me dar para poder então eu compartilhar. Não, eu tenho que compartilhar aquilo que Ele já me deu. E quem não é fiel nas poucas moedas, como que Deus vai lhe confiar as muitas moedas? Aleluia, glória a Deus. Então a riqueza existe. Aleluia, a riqueza de Deus ela é dada para quem sabe compartilhar, para quem sabe dividir. Aleluia, a vida do cristão era para ser sempre observando quem é que está com... Eu sempre costumo dizer assim, que eu ando dessa forma, queridos, não é para me ensoberbecer, mas quem me conhece na minha intimidade sabe do que eu estou falando. Eu já ando olhando quem é que está com um pedaço da sandália debaixo do pé e o restante do calcanhar fora no chão, que é para poder eu ver quem é que está precisando calçar, quem é que eu posso ajudar para vestir, quem é que eu posso ajudar para dar um alimento, para dar um remédio, para, sabe, ajudar de alguma forma, porque muito Deus já me ajuda só em me manter de pé, só em me manter viva, queridos. Aleluia, muito Deus faz por mim. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizer, tá aí, tanto você ajuda os outros e agora é você precisando. E aí eu glorifico e exalto a Deus porque nunca na minha visão eu me vi em situação onde eu precisei ser ajudada e Deus não moveu os corações, ao contrário, Ele me surpreende de uma forma tremenda que eu não tenho como de mensurar, eu não tenho como expressar, eu não tenho adjetivo para falar do que Deus tem feito pela misericórdia dele na minha vida. E ali eu entendi que a visão daquela pessoa não era a mesma minha visão, ali era dela e não a minha. Glória a Deus, porque sempre Deus me surpreendeu. Aleluia, tanto que você nunca vai me ver aqui nesse lugar pedindo a Deus, ó Deus, tenha de misericórdia de mim, ó Deus, abençoe as minhas finanças, ó Deus, me dê dinheiro, ó Deus, me dê isso, me dê aquilo. Quando você me vê me dirigindo aqui nesse lugar ou em qualquer outro lugar, me dirigindo a Ele, é sempre para agradecer. Aleluia, é sempre para agradecer. Quando você me vê neste lugar que é sempre, e quando você me vê pedindo algo a Ele, são as coisas espirituais que eu não posso trabalhar para ter, são as coisas celestiais, até as coisas celestiais que eu peço, queridos, é para compartilhar, porque aquilo que vem de Deus, seja dons, seja coisas daqui de cima dessa terra, se não for para compartilhar, Deus não vai nos dar, porque a gente não vai saber nem ter e nem manter. Tudo aquilo que Deus nos entrega. Aqui abaixo tem até um vídeo onde eu estou falando para que serve os dons. Para que serve os dons? Ter riqueza também é um dom dado por Deus, porque Deus deu isso aqui para Salomão. Salomão pediu só o dom da sabedoria e Deus deu a ele o da sabedoria e deu também da riqueza. Aleluia. E aqui a gente vê um homem que sabia compartilhar. Aleluia, um homem que sabia dividir. E o mais interessante é que no final desse capítulo, queridos, assim, no final dessa primeira parte desse texto, fala que essa rainha, depois de ver tudo isso, ela deu ao rei, ó, no versículo 10, ela deu ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiarias em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam, desculpa o barulho, tá, queridos? Hoje acabei gravando mais tarde um pouco.
Também as naus de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muitíssima madeira de alumegue e pedras preciosas. E dessa madeira de alumegue fez o rei baluastre para a casa do Senhor. Observa, labara, xandalava súbia, olha aquela súbia, olha que devaramai, olha que coisa linda. E dessa madeira de alumegue fez o rei baluarte para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de sândalo, nem se viu até o dia de hoje daquela forma. 13, para a gente encerrar. E o rei Salomão ainda deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu o seu desejo, além do que ela tinha dado para ele, segundo a generosidade do rei Salomão. Então voltou e partiu a rainha para a sua terra, ela e os seus servos. Aleluia! Ele recebeu essa madeira e ele não pensou logo nele, ele pensou na casa de Deus. E sabe quem é a casa de Deus que hoje eu e você temos que estar compartilhando aquilo que Deus está nos dando? São os nossos irmãos, são aqueles que precisam de um remédio, são aqueles que precisam de uma sandália, de um alimento, de uma contribuição para poder viajar, de uma condução, como é que eu posso dizer, uma contribuição para poder eles se manterem. Aleluia! Dividir aquilo que está dando. A casa de Deus hoje sou eu, é você, é aquele que está passando fome, é aquele que está passando necessidade de vestir, de calçar, de se alimentar, de fazer um exame. A casa de Deus hoje é essa, queridos. A casa de Deus, ela não é feita de bloco e cimento. Aleluia, a casa de Deus somos nós. Ele diz, vós sois o templo e morada do meu Espírito. Eu e você, nós e todos aqueles que Deus criou, nós fomos feitos para ser habitação de Deus. Então, nós somos a casa de Deus. Então, aquilo que a gente recebe, a gente não vai estar aplicando em bloco e cimento, mas nós devemos estar aplicando naqueles que são filhos do nosso Pai, aqueles que são a casa de Deus. A palavra de Deus fala que Jesus disse para aquele povo, para aqueles discípulos dele, que ia chegar um tempo, que não chegasse, né, um tempo, né, que não acontecesse que me viste nu, não, perdão, eu estou me atrapalhando. Ele disse assim, olha, me viste nu e não me deste de vestir, me viste com fome e não me deste de comer, estive preso e não foste me visitar, estive doente e não foste me ver. E ali aqueles discípulos todo atônitos, sem entender o que Jesus estava falando, disse, mestre, nunca tivemos assim. Quando foi que a gente te viu assim? E ali ele disse, todas as vezes que você deixar de fazer isso pelos meus pequeninos, vocês estão deixando de fazer para mim. Aleluia! Então, fica aqui a lição que Deus vai dar a partir do momento em que a gente souber compartilhar. E se eu der, não vai acabar? Não, queridos. A matemática de Deus não é igual à matemática do homem. A matemática dos céus não é igual à matemática da terra. Quando eu e você andarmos diante daquilo que Deus está falando, nós estaremos retirando e o Senhor vai acrescentando aquilo que nós demos por intermédio daquilo que Deus ordenou. Aleluia. Muito Deus tem me ensinado na minha caminhada. Muitas das vezes eu tenho o coração muito mole, principalmente quando eu vejo necessidade e injustiça. E aí muito Deus tem me ensinado que às vezes eu quero fazer sem nem perguntar ele. Quando eu vejo a situação, eu já quero estar ajudando. E ali ele muito tem me ensinado, não faça sem eu mandar. Não faça sem me perguntar, não faça sem eu dizer quando, como, até quando, que hora, de que forma e com quem. Aleluia! Então, quando a gente entender
que aquilo que Deus nos dá é para compartilhar, mas com quem Deus mandar, o Senhor vai estar sempre, como é que eu posso dizer, o Senhor ele vai estar sempre retribuindo, não é retribuindo, repondo aquilo que Ele mesmo mandou dar. Quando nós devolvemos para Ele aquilo que Ele nos dá, é porque nós já entendemos o que é viver em prol do reino de Deus. A minha vida, ela não diz respeito só a mim. Deus tem me colocado, me deixado viva em cima da terra. Deus tem te colocado vivo, deixado vivo em cima da terra, exatamente porque Ele tem uma obra grandiosíssima contigo. O Senhor conta contigo. O Senhor nesse dia me traz nesse lugar para poder instruir a mim e a você, que Ele quer nos dar, mas a gente tem que saber compartilhar. Ele quer que nós venhamos ter, mas também Ele quer que nós venhamos saber manter, ouvindo o que é que Ele está dizendo para a gente estar fazendo. Aleluia! Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas ao nosso lado precisando, e Deus está nos ensinando a ter, a saber manter, a ouvir o que Ele está a nos dizer, para poder a gente ajudar a ser canal para essas pessoas. Aleluia, levar o evangelho não é só levar a palavra, queridos, temos que levar a palavra, mas também temos que levar a obra. Como é que eu vou ver uma pessoa com fome e vou dizer para ela, Deus vai te abençoar? Não, eu tenho que pegar, se é um ovo que eu tenho que dividir aquele ovo e dar para aquela pessoa que está com fome. Isso é ser cristão, aleluia. Como que eu vou ver uma pessoa precisando de uma roupa para vestir e eu com mais de uma peça para mim não vou dividir aquela peça que eu tenho para poder vestir quem está precisando? Isso é ser cristão, aleluia. Eu vou ver um com sede e agora eu vou ficar vendo o meu irmão com sede enquanto eu estou matando a minha sede e ainda desperdiçando muitas vezes, aleluia, aquela água que eu tenho. Isso não é ser cristão. Aleluia. Ser cristão não é só você entregar um folhetinho, não é só você ir pregar a palavra, não é só você dizer que Deus ama a pessoa. Deus ama a pessoa, mas eu estou amando. Eu posso chegar e dizer, olha, Deus te ama e eu amo, e eu estou declarando, eu estou tendo atitude de amor. Aleluia. Cristo não despedia ninguém com fome. Cristo não despedia ninguém de mãos vazias. Que nós que somos seguidores dele também não façamos a mesma coisa. E essa foi a palavra que o Senhor me trouxe nesse dia aqui, para poder falar, para nós sermos alimentados, orientados pela palavra dele. Aleluia! Que nós venhamos praticar, né? E desfrutar. Depois que a gente praticar, a gente vai desfrutar. E Deus está sempre nos ensinando, nos orientando, porque Ele quer que nós tenhamos aquilo que está nas mãos dele para Ele nos entregar. Mas para isso a gente tem que aprender a praticar, a viver, não só declarar de boca, de lábios, mas viver de fato aquilo que a palavra de Deus tem nos dito, aquilo que o Senhor tem nos instruído. O Senhor conta comigo, o Senhor conta contigo para poder te dar riqueza. E eu não estou falando só de riquezas espirituais, aleluia. Eu estou falando de riquezas espirituais, eu estou falando de moedas, eu estou falando de dinheiro, aleluia. O Senhor quer te dar. Por isso que Ele está te orientando nesse lugar, é por isso que você está aqui, é por isso que você ouviu a voz de Deus para dizer, assista esse vídeo, porque o Senhor quer te dar riqueza, o Senhor quer te dar dinheiro, mas primeiro eu e você precisamos aprender a ter, a manter e a ouvir Ele dizer com quem nós devemos compartilhar. Tem muita gente precisando ao nosso redor e o papai conta conosco, Ele é o dono do ouro, da prata. Aleluia, Ele é o dono das coisas mais excelentes que você possa imaginar.
aleluia, e Ele conta comigo e com você, tá bom? Obrigada de coração por você ter ficado comigo até aqui, 49 minutos de palavras pela misericórdia de Deus, e eu acho que talvez seja o vídeo mais longo que nós temos nesse lugar, mas queira ser rica, queira ser rico, queira ser próspero, queira ter aquilo que o dono do ouro e da prata tem para nos manter aqui em cima dessa terra, vivos, ajudando a quem está precisando. Por acaso, você já viu alguém que vive ajudando viver em necessidade? Por acaso você conhece alguém que todo mundo corre para ela para ser ajudado, ela vive em necessidade? Não, sabe por quê? Porque ela sabe ter, ela sabe manter, ela sabe ouvir aquilo que Deus está dizendo. Aleluia. E saber compartilhar, queridos, aquilo que Deus dá, saber dividir as moedas que Deus nos dá com quem precisa, não significa dar tudo a todos. Temos que dar àqueles que Deus está mandando, aqueles que Deus está orientando, porque há momentos também que o Senhor está tratando alguém a saber ter aquilo que Deus já deu, e a esses nós não devemos estar colocando a mão aonde Deus está tratando uma situação que é aprendendo aquela pessoa, ensinando aquela pessoa a aprender a lidar com o dinheiro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deixe o seu like e compartilhe uma palavra como essa. Deus quer te fazer rico, Deus quer te fazer próspero, Deus quer te fazer próspera, Deus quer te fazer rica. Aleluia! Mas tenhamos um coração segundo o coração de Deus. Até a próxima, se assim Ele nos permitir. Não esqueça que a mão do Abba, a mão do nosso papaizinho, ela está constantemente sobre as nossas vidas, ela está constantemente aberta para nos abençoar e nos fazer prosperar quando a gente entender que a gente tem que compartilhar com quem Deus manda. Até a próxima!